11 horas e 33 minutos, voltamos aqui hoje, estamos falando com o professor Petroni, que é diretor lá diretor do setor de divulgação e imprensa do Sintege. Ele está falando com a gente sobre o dia de paralisação na educação pública municipal, que será amanhã. Amanhã não tem atividade nos CIs, nas escolas. Aproximadamente 15 mil estudantes serão prejudicados. Prejudicados eu não digo, professor, é um direito nosso, dos professores, trabalhadores de educação, mas não terão atividades. E aí teremos um impacto social, né, Ana? Isso. Mesmo que a paralisação seja só de um dia, algumas crianças elas vão acabar, os pais vão ter que faltar em trabalho para ficar com criança, principalmente as que frequentam os CIs, né? Então, qual é o impacto social que o pessoal do Sintege está prevendo para essa paralisação? Olha, é o que eu falei no início aqui na minha exposição, né? A gente lamenta muito, a gente faz todo o possível na mesa de negociação para evitar uma coisa desse tipo, porque a gente sabe que é um transtorno para muitos pais, né? Alguns deixam o filho com a tia, tio, avó, vizinho, enfim, com quem pode, né, acudir. E aqueles que não tem jeito acabam ficando em casa, faltando serviço e tal, ou o filho mais velho tomar conta, coisa desse tipo, né. Esse pai é trabalhador, como nós. Essa mãe é trabalhadora também. E quando eles precisarem fazer greve, terão o nosso apoio também. A população tem que entender que a união, nós não podemos olhar só para o nosso umbigo, né? Nós temos que nos unir sempre em busca de um país melhor, de uma sociedade melhor para todos, e não apenas para meia dúzia de gente. E qualquer tipo de trabalhador que vai para a rua, trabalhador, tá? Trabalhador da saúde, da educação, do comércio, da indústria, varredor de rua, enfim, todos os trabalhadores das fazendas, o trabalhador rural, esses trabalhadores, quando vão para a rua, todos os outros têm que apoiar. Não interessa se vai cair pau, pedra, vai cair prédio, vai atingir este ou aquele, é porque ele está precisando. Ninguém vai para a rua à toa. Isso é desgastante, isso não existe. É um bando de vagabundo aí na rua, isso não existe, gente. Ninguém sai do serviço e vai brigar com o patrão à toa. Lógico que no meio de 100 tem um, dois que aproveita, que gosta da baderna, vamos usar esse termo, né? Mas a grande maioria, ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de pôr a cara na rua e os outros ficar olhando para você. Só quem saiu para a rua, como vira e mexe eu saio, sabe que é isso, a pessoa fica olhando para você. É difícil, não é fácil. Tá? Por quê? Porque nós não temos cara de pau. Nós temos vergonha na cara. A maioria do povo brasileiro tem vergonha na cara. O que acontece é que, infelizmente, a grande maioria do povo não tem leitura para entender certas coisas. Isso é outra coisa. Certo? Mas ninguém, nem aqui, nem na França, nem na China, em nenhum lugar do mundo, ninguém sai para a rua à toa. Sai porque está sendo incomodado por uma coisa ou outra. Tá. Professor, fala para... Greve. Amanhã a paralisação, tá? Próxima rodada de negociações já está marcada já com a prefeitura, com a senhora prefeita ou não? Não, ela falou que está aberta ao diálogo, à conversa, só que já falou que não arreda o pé. Hoje saiu uma reportagem, até publiquei no nosso Face, ela dizendo que pode fazer movimento, pode ir para a Câmara e tal, mas que ela não vai arredar o pé. Então ir lá conversar por conversar não adianta nada, né? Para ficar olhando um para a cara do outro e acabar brigando mais uma vez, discutindo, não vai resolver nada. O que a gente quer é que ela repense essa situação, né? Agora, eu torno a dizer aqui, né? Tudo isso é falta de planejamento, de parar e pensar, porque desde o ano passado essa situação já estava configurada, não é surpresa para ninguém, tá? E aí começa toda essa situação, aí entra o hospital, entra não sei o quê, também nada disso veio de repente, todo mundo já sabia também que isso estava para acontecer, né?
Eu acabei de ler aqui uma reportagem do Estado, no jornal O Estado, dizendo o seguinte, que o governo federal, um ministro da infraestrutura, não lembro qual ministro, disse que muitos municípios e estados não enviam para o governo federal os planejamentos para que o governo federal mande a verba federal para atender educação, saúde, infraestrutura e assim por diante. Não manda. Ou quando manda errada a planilha. E aí o governo federal não pode mandar o dinheiro, senão o Tribunal de Contas da União não aprova e acaba pregando o governo federal na parede. Tá? Então, quer dizer, tem esse problema também. Tá? Quer dizer, os municípios não fazem os projetos de forma correta, às vezes, né? E chega lá, ou às vezes até nem envia. Esses anos atrás, os próprios jornais de Três Lagoas, tem uns 2, 3 anos mais ou menos, se não me engano, os jornais de Três Lagoas publicaram que a cidade perdeu verba federal porque perdeu o prazo para mandar o projeto, se não me engano era creche, asfalto, alguma coisa assim. Perde o prazo, perde a verba do governo federal. Aí xinga o governo federal. Quer dizer, é uma situação complicada. Eu tenho uma sugestão para acabar com isso tudo. Eu já falei isso aí algumas vezes, né? Eu acho que está no tempo do Congresso Nacional, deputados federais e senadores sentarem à mesa, discutirem seriamente e distribuir quem vai tomar conta do quem, nada desse troço de parceria. Quem fica aí, eu empurro para o neto empurra para ela empurra para mim. Então parar com essa besteira, dividir certinho o bolo. Ó, quem vai tomar conta, vou citar um exemplo, quem vai tomar conta de creche e séries iniciais é o município com a verba do município. Redistribui as verbas e pronto. Quem vai tomar conta do ensino médio e séries finais é o Estado. E quem vai tomar conta das universidades é o governo federal e acabou. E distribui a verba para cada um e pronto. Não tem nada de ficar parceria, vou fazer junto, porque aí tem mais um problema. Se o governo é do PMDB, o prefeito é do PSDB ou do outro partido e são inimigo, pronto, não manda verba, ou se manda, não faz a coisa direito porque vive brigando. Se o prefeito é do PT ou outro é do PMDB, pronto, está feita a besteira também. E assim por diante. Então tem mais esse problema político. Eu não te ajudo para você não aparecer, para o meu candidato concorrer com você e ganhar as eleições. Tem essa porcaria de política também. E a sociedade é quem paga aqui embaixo, né? A sociedade que paga. Professor, então o senhor está me dizendo que a prefeita não abre mão desse 8% que ela deu aí, que disse que vai dar, e o sindicato não abre mão dos seus 11,36%, que é o piso nacional. Então nós podemos pensar que teremos aí uma greve, então. Então, vai ser decidido amanhã cedo com o pessoal em assembleia, que quem decide não é a diretoria do sindicato, né? Todas as decisões são tomadas em assembleia, pela maioria do pessoal sindicalizado. Por isso que a gente pede sempre, a gente alerta. Tem gente que acha assim, o sindicato põe fogo. Não, pelo contrário. Nós pedimos, se você é contra o movimento, vai lá e vota contra. Ninguém vai impedir você de falar, vai levar vaia. Nós paramos com isso antes, há uns 15 anos atrás, e alguém falar contra, tomava vaia lá e tal. Nós cortamos isso, todo mundo lá tem direito a falar, contra ou a favor, ninguém vai a ninguém, é no voto que se decide. Então, se alguém é contra, se acha que não dá, vai lá e fala também, pega o microfone e fala isso contra por isso. Quem é a favor, vai lá e fala também. A diretoria, ela não interfere nisso aí. Quem decide é a categoria em assembleia. Isso. A diretoria apenas encaminha o que o pessoal decide. Eu, por exemplo, eu sou da rede estadual, eu não sou da rede municipal. A professora Maria Diogo, que é presidente do sindicato, é da rede estadual, ela não é da rede municipal. Tá? E outros companheiros são da rede municipal, tem no município do estado lá, na diretoria do sindicato. Então, independente se é do município ou do estado, quem decide é a categoria lá na hora, no momento da assembleia. E à noite de amanhã estaremos lá na Câmara Municipal. Isso, só reforçando aqui, o pessoal está perguntando,
Vocês então vão ter uma manifestação à noite na Câmara Municipal. Durante o dia na cidade, de manhã, pela cidade, e à noite na Câmara Municipal. Certo. Estamos aqui recebendo também em nossos estúdios a Sônia Aparecida de Camargo. Ela que é uma tresagoense, que ajuda muita gente, profunda conhecedora da legislação da saúde pública, né? Foi eleita agora presidente do Conselho Municipal de Saúde, mas hoje ela está aqui falando como cidadã e pode até nos ajudar também na questão da educação, Sônia. Bom dia. Bom dia, Neto. Como vão? Bom dia, Carolina. Bom dia. Então, nós estamos falando com o professor Petrônio aqui, Sônia. O Sinted amanhã tem um dia D, vai paralisar todas as atividades na educação municipal de Três Lagoas. Vão ter 15 mil alunos aí que não vão ter atividade amanhã. O pai vai ter que faltar ao trabalho para... né? Então, essas outras coisas aí. Mas, professor, então voltando amanhã cedo ter um encontro, uma assembleia, que vai ser passado para os trabalhadores o que está acontecendo. Isso. E podem decidir por uma greve ou não. Sim. Exatamente. Exatamente. E a colega da saúde aqui, né, antes de você entrar aqui, Sônia, eu estava falando para ela, comentando com ela, que geralmente gestores não gostam do pessoal da educação, da saúde, porque as verbas são discriminadas, né? Sim. A verba vem já com a porcentagem certa para a aplicação certa. E eles ficam bravos porque eles não podem ficar, joga daqui para lá, de lá para cá. E nós temos grande dificuldade por conta disso, né, Sônia? Pois é, professor Petrônio, você vê. Hoje mesmo, falei pela terceira vez, pelo terceiro ano consecutivo, né, que o orçamento da educação nesse município está incorreto. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, tá, o percentual a ser aplicado na educação em Três Lagoas, definido pela Câmara Legislativa, é de no mínimo 30%. Qualquer um pode pegar a Lei Orgânica lá e ler. E, no entanto, todo ano só é aplicado em torno de 27%, um pouquinho mais de 25% ou 25%, e eles batem o pé de que eles estão corretos. Está incorreto. Não é até 30%, é no mínimo 30%. O Legislativo entendeu que a educação precisava de mais verba. Então não é só os 25% garantido pela Constituição, que também é no mínimo. Se é no mínimo, não significa que precisa ser só aquilo. E na saúde também, eles batem o pé, gastamos 27%. Mas lá na Constituição está dizendo que é no mínimo 15%. E nós sabemos que a saúde e a educação são áreas prioritárias na vida de qualquer pessoa. Se o cidadão não tem saúde, não pode se educar. Sim. Se o cidadão não tem educação, não sabe como agir como cidadão. E por aí afora. Então eu acho que não adianta abrir a boca e dizer gastei tanto por cento, mas gastou mal, não gastou bem. Essa história do município ter que assumir anos que o Estado deveria cuidar e já está na LDB, já faz parte do Plano Nacional de Educação. Sim. Parece até que eles não leem o Plano Nacional de Educação, que não leem a LDB. Lá está definido claramente, o município é responsável pelos primeiros anos de educação, o Estado é responsável pelos últimos anos da educação fundamental e pelo ensino médio. E isso desde 96, já faz bastante tempo. Então, veja bem, eles precisam interpretar a lei e agir de acordo com a lei. Só isso. Planejar, né, colega? Planejar. Porque essa separação que eu falei aqui para vocês, né, a LDB já manda fazer isso, desde 96. E fica protelando, vai, vem, um governador vai, aí outro volta, um prefeito vai, aí outro volta, e fica como se a lei pertencesse ao partido dele, não pertencesse ao município, ao estado e ao país. Eles fazem da lei o que eles bem entendem. Professor, é impressionante. Na carta aberta do sindicato, que vai ser distribuída amanhã, inclusive o senhor está com em mãos aí, diz que a prefeita Márcia Moura alega que não pode pagar esse piso salarial porque vai infringir na lei de responsabilidade fiscal. O sindicato, por sua vez, alega que demitam os comissionados. Como que foi essa conversa aí? A lei, o artigo 196 da Constituição Federal, seu parágrafo 2º, se não me engano, ele diz assim, no caput, ou seja, no artigo diz que a lei de responsabilidade fiscal, Aí, explicando, aí no parágrafo 2º, ele diz quais os passos que devem ser tomados se ultrapassar o limite prudencial. Exatamente. O primeiro passo é demitir os comissionados, aqueles que não é o funcionário concursado, né, aquele que é indicado por políticos,
até atingir 20% do gasto. Até atingir 20% do que está passando na lei. Tá? Eles têm que fazer isso. Tá? Aí o segundo passo de cortar os gastos é demitir os que não são concursados. Mas como está passando, segundo eles mesmo, está passando 0,8%, nem 1%, eu não preciso nem demitir para chegar os 20% do que está passando. Não precisa. Pelo pouco que eles demitirem, a lei já atende a responsabilidade fiscal. Já chega. Não precisa muita coisa, não. O grande problema, professor Petroni, é a falta de transparência, sabe? A gente não consegue perceber, sabe, exatamente onde que está passando, por que está passando, né? Porque nós até hoje não sabemos nessa cidade quem são os servidores da prefeitura. Quanto é que eles recebem, o que é que eles fazem e onde é que eles trabalham. E a gente precisa conhecer isso. Se a gente conhecer isso, a população vai começar a analisar. E aí, o que que acontece? A própria população, junto com os sindicatos, junto com os conselhos, junto com uma série de outras entidades, vão poder definir, né? O Conselho do Fundeb, que é formado por pais, professores e funcionários da prefeitura e tal, ele é o responsável por fiscalizar a verba do Fundeb. Só que a prefeitura não manda discriminado. Ela manda assim, gastou tanto com isso, mas não discrimina. Pagamento a terceiro. Exato. Por exemplo, nós não sabemos quem é quem. Nós não sabemos quem está recebendo pela verba do Fundeb. Que funcionário, tipo de funcionário, professor, etc. Quanto está recebendo. Isso, a gente não sabe. Para você ter uma ideia, na rede estadual, eu estava comentando com ela aqui, na rede estadual, quando a Zambuja assumiu ano passado, eu até aplaudi ele, falei na rádio, elogiei, coloquei no Facebook, e depois acabou caindo fora por pressões externas, né? Ele formou uma comissão porque tem mais de 3.000 pessoas recebendo pelo Fundeb que não são da educação na rede estadual. Tem pedreiro, advogado, mecânico, engenheiro, a gente sabe disso. E ele formou a comissão lá, junto com a nossa federação, para iniciar os estudos em março. Quando chegou meados de abril, ele acabou com tudo, para com isso, papá. Acabou. O governador. Provavelmente recebeu pressão lá dos caras lá. Agora, professor Petroni, eu não sei por que, né, os políticos usam tanto a classe profissional dos professores, né? Porque, olha, eu vou te falar, é uma coisa absurda a gente ver que a cada mudança, né, de diretor ou de secretário de educação, parece que é um remanejamento assim, dos professores, dos profissionais, que a gente não entende. Eu acho que todo servidor público tem que entender que ele trabalha com o povo e não com o político que está ali naquele cargo. Exatamente. Eu acho que os professores, etc. e tal, que são concursados, eles ainda não se ativeram para esse detalhe grande. O que acontece, eu pedi para a secretária, ela esteve aqui em mês de novembro, se não me engano, em Três Lagoas, reuniu todo mundo lá na quadra do Jomap, e eu pedi para ela. Uma das coisas que eu pedi é que não ficasse mudando as coisas, que todo secretário que entra muda tudo. A hora que o funcionário, o professor está aprendendo a trabalhar daquele jeito, eles mudam tudo, sem mais ou menos, sem discutir com ninguém. Começa tudo do zero, aí entra outro, muda outra vez. Isso acontece na educação, na saúde, com o policial, com todo mundo. E aí, a hora que o cara está aprendendo o serviço, entrando, agora vamos mudar para cá, agora vamos virar para lá, e vira essa coisa, fica todo mundo maluco. Realmente você tem razão. O funcionário não consegue acompanhar as coisas. 11h52, vamos a um breve intervalo comercial e voltamos para falar mais sobre o dia de paralisação na educação do município de Três Lagoas. A Sônia vai falar. Falando direto, mesmo você falando, alguns não vão entender. Não entende. Olha, nós estamos tentando fazer um abaixo-assinado para ter asfalto, esgoto e tal, lá no Jardim Eldorado, Vila Verde, para aqueles lados lá. A pessoa é capaz de chegar para ele e falar assim: eu não vou assinar não, senão a prefeita tira a minha casa. Pô, ele não sabe que a prefeita não deu casa nenhuma para ele, que ele só foi capaz de comprar aquilo lá porque nós, população, estamos pagando metade do que deveria custar a casa, né? Então é difícil. A desinformação é grande. É grande. Por exemplo, 11h55.
É um programa com o professor Petroni e a Sônia, teria que ser de umas 2 horas, hein, Gilmar? Muita informação aqui, informação com credibilidade. É quem conhece o assunto. Então, vou deixar no ar um convite para vocês voltarem aqui com o Romeu de Campos, porque é muita informação necessária para o povo. O povo bem informado é um povo consciente. Só dar um recado aqui, o Hamilton, hoje teve aqui, Sônia, Hamilton Franco de Almeida, o pai dele desapareceu ontem, professor, por volta das 20 horas. O pai tem 83 anos de idade, tem alguns problemas de saúde, e desapareceu ontem, a família ficou desesperada, rodou todo o bairro na madrugada, e hoje ele compareceu aqui na caçula. 9h10 ele compareceu aqui, 9h15 nós encontramos o homem, Gilmar. Demorou muito, 5 minutos. Onde ele está? No residencial Novo Oeste. Um ouvinte nossa ligou, falou, olha, tem um senhor aqui andando, desnorteado, com a característica do homem que vocês falaram aí. Então, vê a força da Rádio Caçula, professor. 5 minutos, graças a Deus encontramos esse senhor. O nome do pai do Hamilton, ele é o Nivaldo Ferreira, de 83 anos de idade. Mas cuidado com o seu Nivaldo aí, pessoal, por favor. Amanhã, no programa Linha Direta com Notícia, o policial federal René Venâncio veio falar sobre o rumos da política do 2016 e sobre uma ação que ele entrou na justiça também, que está dando resultado. E o vereador Jorge Martinho vai comparecer ao vivo, professor, para falar sobre uma ação de improbidade administrativa contra a prefeita Márcia Moura, que ele vai apresentar na Câmara Municipal amanhã à noite. Mas então, no programa Linha Direta Notícia, ele já vai dar todos os detalhes para que a população fique bem informada. Carol? O professor Petroni, essa paralisação que acontece amanhã, ela foi comunicada com antecedência aos pais dos alunos? A lei manda que comuniquemos com antecedência ao patrão, né? Qualquer trabalhador que fizer greve, ele tem que comunicar 48 horas antes ao patrão, né? E nós mandamos um ofício à Prefeitura Municipal e lógico que já entregamos aos pais esse aviso, né? No máximo até hoje, os pais, para eles tomarem as providências necessárias. Sempre a gente faz isso, mesmo que a lei não obrigue a gente a avisar os pais, mas a gente avisa, lógico, a gente não é irresponsável. E o apoio dos pais, professor, como que foi feito? Os pais entenderam a causa? Teve pai que ficou assim, de certa forma chateado, ou os pais aderiram ao movimento? Eu não sei te responder isso porque a gente fica lá na diretoria do sindicato. Mas sempre que a gente faz esses movimentos, a maioria dos pais apoiam. Chateado, quem é que não fica? Eu tenho filho também, né? Chateado eles ficam e com razão. Agora espero que fique chateado com a prefeita e não com a gente, né? Então, mas, como eu disse, torna a dizer, né? O mundo inteiro, a sociedade se desenvolve com o povo da rua. Nada vem de graça. Nós conseguimos derrubar o regime militar com o povo na rua, nós conseguimos fazer a Constituição moderna que nós temos com o povo na rua, invadindo o Congresso Nacional, nós temos a liberdade de imprensa, derrubamos a censura com o povo na rua, né? Então é o povo na rua. Os estudantes aí que estão do Vale Transporte, lá nas grandes cidades, problema do transporte, foram para a rua, conseguiram alguma coisa. E é sempre assim, o povo tem que ir para a rua, não tem que ter medo. Mesmo que apanhe da polícia, solte bomba, né? Aí vem as diferenças dos governantes, é outra coisa que eu sempre falo, não são iguais, os políticos não são iguais, ninguém é igual um ao outro. Alguns são mais democráticos, outros são menos democráticos. Alguns mandam a polícia bater na gente, outros não. Tá? Tem diferença? Tem. Existe diferença sim entre os políticos e entre os partidos. Em todos tem gente ruim e gente boa. Em todos tem gente honesta e tem ladrão. Mas tem diferença ideológica. Tem partidos que se aproximam mais ao que a gente pensa e tem partido que se aproxima mais ao empresariado. Isso aí que a população tem que prestar atenção. Essa diferença existe sim. Com certeza. Professor, então, finalizando, amanhã a educação para no município. É um dia vão panfletar durante a manhã, à noite na Câmara Municipal. E a greve não está descartada. Não está descartada, né? Quem vai decidir é a Assembleia de amanhã cedo, né?
ou posterior, talvez eles marquem outra assembleia, mais um dia de paralisação, sei lá, vamos ver o que o pessoal decide, que de repente vem ideia das escolas ou dos CIs, alguém vem com uma ideia que o pessoal agrade, que agrade o pessoal e leva a ideia e o pessoal, se votar, pode ter protesto em frente à prefeitura, sei lá, pode ter vários tipos de ações. Isso é o pessoal que cria isso lá na Assembleia, discute, se a maioria aprovar, vamos à luta, né? E eu espero, eu apelo aqui, mas um apelo para os vereadores e um para a prefeita, né? Para prefeitos e assessores que revejam o seu posicionamento. E para os vereadores, ó, por favor, vamos cortar esse negócio desse excesso realmente. No início tudo bem, mas hoje está em excesso essa abrir mãos de impostos, principalmente para a empresa de porte internacional que não precisa de dinheiro para ninguém, porque elas já são milionárias. Tá certo. Quem precisa de ajuda são os pequenos, nós, né? Professor, muito obrigado pela presença do senhor. Fique com a gente aí. Nós temos 3 minutos, Sônia, para falar sobre prestação de contas que aconteceu hoje. Então, Gilmar, desculpe. Gilmar foi o prestador de contas, o apresentador. Então, Neto, a audiência pública, né, é um momento onde a prefeitura vem a público e informa para os cidadãos o que é que ela fez com o nosso dinheiro. Para ela fazer essa audiência, deveria nos informar com antecedência, disponibilizando publicações para que nós pudéssemos ter acesso e enxergar o que foi feito com esse dinheiro. Mas não é feito assim ainda, né? E aí foi apresentado os números, por exemplo, eles passaram o ano inteiro falando que não tinha dinheiro e, no entanto, da previsão de 436 milhões para serem arrecadados, foram arrecadados 435. Então, R$1 milhão não ia fazer diferença. E é mentira que faltava dinheiro, porque se arrecadou 435 milhões, quando esperava arrecadar 436, não faltou dinheiro. Faltou planejamento, faltou administração, como sempre, faltou saber, né, olhar para a saúde, para a educação, para a infraestrutura e etc. Então, eu me manifestei naturalmente como sempre, né? E uma das coisas que eu não perguntei, mas gostaria de perguntar agora no ar, né? O que foi feito com os 15 milhões da contingência? Porque Três Lagoas aparentemente não teve nenhum vendaval, não teve nenhum incêndio grande, não teve nenhuma poluição que desalojasse os habitantes. 15 milhões de contingência. Onde foi parar esse dinheiro? E essa pergunta eu não fiz no momento, acabei esquecendo dela, mas perguntei algumas outras coisas lá. Por exemplo, a prefeitura estava pagando para estudantes de Água Clara e de uma outra cidade virem estudar na nossa cidade. Ué, né? Se nós não tínhamos dinheiro nem para nós estamos pagando para estudantes de outro local vir para cá? Né? E a gente tem CRAS construídos que não estão funcionando ainda, nós temos construções feitas onde faltam calçadas. Desde quando a gente projeta uma construção e não projeta a calçada ao mesmo tempo, simultaneamente? E está no projeto, porque senão não é aprovado. Tem que estar no projeto, você entendeu? O CASE, por exemplo, até hoje não tem calçada. O que foi feito com o dinheiro da calçada do CASE? Tinha um tempo atrás, estava previsto que ia fazer a urbanização da Segunda Lagoa. Até hoje essa urbanização não saiu. Aí justificaram que não saiu porque tem que ser um projeto ambiental, PPP, tererê, mas não disseram, o dinheiro está aqui na conta, está aqui, paradinho na conta. Para cada coisa que eles não fizeram. Além disso, nos slides lá, eles não apresentam de cada secretaria quanto que custou o projeto da escola tal, quanto que custou o projeto da unidade de saúde tal, quanto que custou projetar a infraestrutura do asfalto. Só diz lá, foi feito isso, foi feito aquilo, foi feito aquilo outro, mas não consta o valor individual de cada ação, e isso é obrigatório constar. Sônia, mas você como cidadã, como eu, como professor Petrônio, nós podemos pedir isso aí detalhadamente, não podemos? Podemos pedir sim, e além disso tem mais uma coisa, durante 60 dias a prefeitura deve deixar à disposição de qualquer pessoa, seja na internet, seja num balcão de atendimento ao cidadão, você entendeu? Toda essa prestação de contas para que o cidadão possa verificar, possa analisar e possa dar a sua opinião. E o portal da transparência é intransparente. É intransparente e está sempre fora do ar. Aí, senhores vereadores. Senhores vereadores, né? Vamos ver se a gente emplaca essa ideia, porque são 12 da base, acho que é difícil, né? Mas eu falei mais uma coisa, Gilmar. Neto, Gilmar? Ah, é o Gilmar Gomes? Não.
Eu falei mais alguma coisa, Neto. Eu disse o seguinte, que mais uma vez o orçamento da educação não tinha sido cumprido, que a lei da educação impedia que a Câmara verificasse isso. Você entendeu? Porque lá consta que no mínimo 30%. A cidade achou que 25% não era suficiente para a educação, pediu 30%, foi aprovado pela Câmara, mas eles não usam esse dinheiro, né? E está errado isso. Isso é uma improbidade administrativa, principalmente na educação que tem o dinheiro marcado. Mais uma, né? Professor Petroni, muito obrigado. Sônia, muito obrigado. Vamos levantar essa matéria aí durante a semana. Vamos fazer o negócio para que a população tenha esse conhecimento, né, Sônia? Isso, a população precisa conhecer para controlar, precisa conhecer para fiscalizar. Porque né? esse é o dinheiro, né? Porque o dinheiro é dela. Eu quero né? dizer aqui que eu gosto muito da pessoa da Márcia, sabe? Nós gostamos, o pessoal gosta, uma pessoa muito simpática, muito alegre, acessível, não é nariz empinado com outras aí, né? Empina, olha pra gente com cara de nojo. É uma pessoa legal, uma pessoa dela. Mas a administração, né, o setor administrativo das prefeituras, realmente a situação está horrível. Tá? Eu não sei se a assessoria que não dá conta, sei lá o que acontece, mas realmente a situação está feia, está muito feia. Sabe? É falta de planejamento realmente. Dos secretários, né? Dos secretários, é falta de cuidado. A gente pede documento, eu reclamei isso na mesa, ela reconheceu, pediu desculpas, né? A Márcia, a prefeita, que o funcionário vai lá no RH, no recurso humano, vai num lugar, no outro, pede documento dele, demora meses, né? A minha esposa, para aposentar, ficou esperando, acho que 2, 3 meses, documento. Eu falei, poxa, ela não trabalhou na Mongólia, nem na Antártida, ela trabalhou aqui. Não acha as coisas, sabe? Então, isso é muito estranho. Como é que pode acontecer um negócio desse? E não é só na área da educação que é desse jeito, não. Em todos os setores é assim. Você manda uma correspondência, você não tem resposta. Não tem resposta. Quando responde uma coisa que não tem nada a ver com o que você perguntou. É praxe, eu acho que é praxe. Tá certo. Olha, 12h05, já estouramos o tempo do Fábio Campos, agradecendo mais uma vez a Sônia. Sexta-feira você está de volta com a Toninha, né, Sônia? Horário marcado 10 horas. Toda sexta o pessoal já fica esperando a Sônia aqui para falar sobre legislação e saúde. Professor Petrônio, as portas da Rádio Caçula estão sempre abertas ao Sintede. Não preciso falar isso, mas leva um abraço a Maria Diogo, a toda a diretoria. E assim que precisar da gente é só vir, não precisa nem agendar, tá? Os colegas, muito obrigado à Rádio Caçula e o chamamento aos colegas, aos companheiros, é hora da luta, é hora da união, todo mundo da rede municipal lá no Sintede amanhã, 7h30 da manhã, e vamos nessa, darmos as nossas mãos, que o povo na rua tem força. Com certeza. 12h05, agradecendo a você, ouvinte, que nos deu a honra de acompanhar o programa até esse momento. Amanhã, Romeu de Campos Júnior volta a comandar diretamente do Estúdio 1 da Rádio Caçula. Agradecer a Gilmar Gomes pela parceria. Agradecer a você, Ana Carolina Cozara. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, né, Ana? A você, ouvinte, fique com Deus. Boa tarde. Boa tarde, 12h06 já. Foi bom.